Fala pessoal, estamos aqui ao lado da Dona Márcia. A Dona Márcia, para quem acompanhou a nível de Brasil, uma operação que teve recentemente que chocou todo o país, num rombo no INSS, nos consignados, um esquema que, de acordo com o que foi apontado pela Polícia Federal, que desviou cerca de bilhões de reais, envolveu bilhões de reais em desvios de aposentadoria, de consignado, empréstimo, de fraudes no geral. E vamos conversar com a Dona Márcia, que foi uma das vítimas. Ela é daqui de Porto Velho, ela é pensionista. E antes da gente conversar com ela, eu lhe convido para acessar o site euideal.com para você ficar por dentro no geral. O que a gente tem aqui no Instagram são, vamos dizer assim, o grosso do que publica. Lá nós temos todos os conteúdos completos, informações policiais, cultura, etc. no geral. Então acesse o site euideal.com. Dona Márcia, a senhora é pensionista, conta pra gente como foi que aconteceu e como que a senhora descobriu que a senhora teria sido vítima desse tipo de ação. Então, começou a descontar esses valores da associação o ano passado. E aí eu tentei entrar em contato, mas não consegui. E através de um advogado, eu constituí uma advogada, a advogada acompanhou, nós conseguimos bloquear para que não fosse descontado mais. Mas até o presente momento eu não consegui reaver o dinheiro de volta. Inclusive eu tive uma audiência dia 15 de abril, onde o juiz já tinha dado a sentença, só que não se acha dinheiro em conta de associação nenhuma. Inclusive, eu peço à Justiça também que quando tiver alguma audiência nesse sentido com os aposentados, coloque pessoas mais velhas, mais experientes, porque tem muitos jovens que ainda não sabem que situação é essa. Porque nós somos pensionistas, nós somos aposentados, nós precisamos desse dinheiro. Nós pagamos uma vida inteira para ter esse rendimento quando a gente aposenta. Mas como que a senhora descobriu, Dona Fátima, que a senhora era vítima? Dona Márcia, perdão, a gente altera. Como é que a senhora descobriu que a senhora foi vítima desse tipo de ação? Como é que foi que a senhora de fato soube, viu alguma coisa suspeita? Como que iniciou? Conferindo os extratos do INSS, porque lá tem uma tabela de extratos onde você confere. E eu falei, associação, eu não sou servidora pública, porque tá lá que eu como servidor público, eu não sou. É uma associação de Fortaleza, que eu não tenho vínculo nenhum com Fortaleza, eu nunca trabalhei em Fortaleza. Fui a passeio, mas não a trabalho. Eu não assinei nada. Estava descontando automático. Isso mesmo, não tem contrato, não tem assinatura, não tem uma averbação minha para que isso fosse descontado. A senhora estava na sua conta, a senhora começou a ver uns descontos suspeitos. E esse desconto automático, sem a senhora ter feito nenhum tipo de contrato, nada, para uma associação de Fortaleza. Justamente, inclusive eu tenho até os documentos aqui, que eu já entrei na Justiça, justamente por isso, porque na época que eu entrei na Justiça, que foi o ano passado, o juiz, ele deu que fosse restituído com uma multa de R$500, salvo engano, por dia, e que fosse suspenso essas cobranças. E aí ainda um mês depois ainda não tinham feito que a Justiça tinha pedido, que o juiz tinha demandado para poder suspender, e aí foi reiterado de novo. E aí ele mandou que fosse feito bloqueio online, não acharam nada nas contas, e agora a advogada pediu de novo, vamos fazer uma audiência para ver se paga. Não, fomos desdenhados, fomos tratados como que nós fôssemos os marginais desse rombo, dessa máfia que está existindo aí. Então, no caso, a senhora descobriu o desconto indevido, constatou, depois que houve esse problema, entrou na Justiça. E até hoje a senhora não... a Justiça verificou as contas da associação, as contas estavam zeradas, então não tem como executar a associação, porque consta que não tem nada no nome da associação? Justamente é isso, não tem bloqueio online, não tem bens, não tem nada. E no dia da audiência, a advogada da associação falou assim, tem acordo, Aí a advogada, espera aí que eu vou ver aqui com o financeiro. Só que a gente não sabe que não existe. É uma artimanha que o próprio advogado usa, E falou que não tinha condições. Falou na cara de pau que não tinha condições de pagar, que não tinha recurso.
É uma situação até, Louca. eu considero, não só louca também, dona Márcia, mas desumano. Porque quando a senhora falou, muitos idosos, até pais de família, vamos ser sinceros, a gente fala por questão de humanidade. Às vezes nós tem o nosso pai, a gente vê muito meme, às vezes na internet, que às vezes não sabe criar uma conta no Gmail, etc, que a gente é acostumado a isso. E pede a orientação e instrução dos filhos. E muitas das vezes, por mais pequeno que seja, às vezes tem vergonha de pedir a orientação, a instrução de alguém, um filho, um parente, um primo, um sobrinho. Vergonha, e às vezes até a pessoa faz na má vontade e acaba que evita. Porque para você saber um idoso que foi vítima de uma situação dessa, tem que parar para ver. E não é qualquer pessoa que tem a paciência e a habilidade digital de poder ver tudo isso. Então eu vejo como uma situação desumana, inclusive até para poder devolver, né? Se devolver o que é de direito. Porque agora eles estão falando o seguinte, nas mídias que a gente assiste, eles estão falando o seguinte, que vão devolver o dinheiro das associações que foram descontados em abril, certo? Descontado em abril. E os meses anteriores? Vão estudar uma forma para devolver esse dinheiro? E a forma que foi tirado esse dinheiro? Por que não faz o caminho inverso? Por que demora tanto para resolver isso? Porque tem pessoas morrendo, tem pessoas que não têm dinheiro para comprar, fazer um supermercado. Se todo mundo pagou o INSS, se todo mundo está aí recebendo a sua aposentadoria, eles contribuíram para isso. E esse dinheiro foi usado de várias formas no passado. Então agora estão tirando uma coisa que é de direito das pessoas que pagaram. Que contribuíram. E o valor é um valor simbólico, né, dona Márcia? Justamente. Então, se o caso uma pessoa tem descontado há muito tempo, vamos colocar aí 2 anos, um valor de 49, um valor simbólico, você vai receber só um do mês anterior. No total, chegou a, vamos 5, 6 mil reais você está pagando, colocar no total da soma, e você vai receber só de um mês um valor simbólico. É uma coisa realmente revoltante, e é por isso que nós devemos dar espaço para esse tipo de coisa, porque muita gente passa por isso e está passando por isso. Eu peço a vocês, né, que venham denunciar, porque nós estamos sendo vítimas. É um crime federal, de uma autarquia federal, que foi criada com muito respeito para a gente, para o futuro dos idosos, né? E nós estamos sendo lesados. Existe uma máfia grande, porque ninguém governa sozinho, nem para o bem nem para o mal. Então existe sim, por trás disso, nesses bastidores, existe muita gente contribuindo para que cresça essa máfia. Dona Márcia, muito obrigado pela senhora ter disponibilizado seu tempo para vir aqui falar com a gente. O que a senhora fez aqui foi um serviço à sociedade, vamos dizer assim, no geral. Eu agradeço muito, porque eu enviei mensagem para muitos jornalistas, e a única pessoa que me retornou foi o Eu Ideal, foi você. Obrigada, viu?